é lembrado para momentos como esse. Ser porta-voz da parte de Deus. E uma coisa é certa, mano. Eu estou aqui para fazer aquilo que Deus colocar no meu coração, para entregar a mensagem que Deus colocar no meu coração. Vamos abrir então a nossa Bíblia no capítulo de número 22. O Evangelho segundo escreveu São Lucas. E o versículo é o de número 44, que foi me dado como o tema da campanha. Amém? E diz assim a Santa Palavra: e posto em agonia, orava com mais intensidade, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Bom, os irmãos já tiveram alguns pastores e pregadores que vieram aqui e trouxeram essa palavra, esclarecindo aos irmãos. Mas como a palavra de Deus, a gente sempre diz, a palavra de Deus se renova a cada manhã. A palavra logos, é aquilo que a gente está escrito aqui, é a mesma palavra. Pode ter até tradução diferente. Mas a palavra rema, que é a revelação de Deus para o momento, ela acontece em cada culto. Em cada momento, Deus fala de uma maneira diferente. O culto pode estar acontecendo aqui e Deus escolheu uma pessoa específica com a qual Ele quer fazer uma obra especial. Aleluia, aleluia. Deus quer abençoar todos. Todos nós que viemos aqui, viemos por causa do propósito. Nosso propósito foi vir adorar o Senhor. Aleluia. Se você vier aqui com qualquer outro propósito que não seja de buscar a presença de Deus, de adorar o Senhor, você está no lugar totalmente errado. Mas você saiu da sua casa porque você entende que o Senhor está aqui. Glória a Deus. Totalmente diferente de quando Deus revelou aquele segredo para Jacó, quando estava fugitivo, indo lá para a terra que a mãe dele havia mandado para fugir da presença de seu irmão Esaú. Ele parou para dormir num certo monte e o lugar estava tão difícil. Ele preparou lá um lugar onde pudesse ter mais segurança. Ele, como não tinha muito lugar de conforto, ele colocou uma pedra como travesseiro, angustiado, preocupado, amedrontado, repousado em cama de pedra, mas mesmo assim havia uma promessa de Deus para o seu coração, uma promessa de Deus para que ele desse continuidade a uma linhagem de patriarcas. Quando o homem está perturbado, quando o homem está perseguido, quando as coisas se levantam contra ele e ele vai fugir de uma situação e ele se quebranta diante de Deus, por certo ele estava ali, com toda aquela situação, com toda aquela circunstância diversa que estava sobre ele, houve um quebrantamento. E quando há um quebrantamento, Deus encontra espaço para operar. E aí ele dormindo em travesseiro de pedra. Não é fácil, irmãos, dormir em travesseiro. Às vezes quando está com muito sono, quem trabalha em construção civil sabe que às vezes é obrigado a dormir na hora do almoço, dorme no meio, em cima de saco de cimento, dorme em cima de tijolo como travesseiro e tudo mais, por causa da necessidade que ele tem daquele sono ainda, descansar um pouquinho e tal, o sono vem domina. Mas a coisa estava com medo, mas o sono foi mais forte, ele precisava adormecer, portanto ele clamou ao Senhor, foi dormir, e quando ele dormia, ele teve uma visão. Uma grande escada se colocou da terra até lá no céu. E ele via anjos que subiam, desciam e subiam. E ele, quando acordou, foi despertado, acordou apavorado, e ele disse assim: verdadeiramente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ele estava no lugar onde Deus se revelou a ele, ele não sabia que aquele lugar Deus já havia separado um momento especial para falar com ele naquele lugar. Interessante que ele não sabia, e Deus, por causa da situação que ele estava vivendo, porque ele se quebrantou, Deus veio falar com ele e revelar a ele algo especial.
E você, nós como igreja, estamos à frente de Jacó com relação a uma revelação, porque nós já viemos a um lugar que a gente sabe que Deus está presente. Esse é um lugar que foi consagrado ao Senhor. Esse lugar foi consagrado ao Senhor para que o Senhor possa cuidar do seu povo, possa receber a adoração, o louvor do seu povo, mas também trazer as provisões que o seu povo precisa por meio de revelações. E o instrumento que Deus usa para abençoar é a palavra. Nós vemos aqui, muitas das vezes, irmão, Deus fala por meio de situações complicadas. Jesus já havia na quinta-feira, nessa mesma quinta-feira, ele havia celebrado a última Páscoa. Era uma quinta-feira, ele celebrou a última Páscoa com os seus discípulos. E mudou os emblemas e celebrou a primeira Santa Ceia. Mas ele já havia, ali mesmo, ele já declarou que havia sido traído por alguém que fazia parte do seu ministério, estava com ele, alguém que é de confiança no ministério. Precisamos vigiarmos, irmãos, porque muitas das vezes o inimigo está do teu lado, está comendo contigo, trabalhando contigo, bebendo contigo, mas ele está te traindo, te enganando. Por isso tem que ter vigilância. Precisamos da presença de Deus na nossa vida, precisamos do Espírito Santo, precisamos do dom de discernimento que o Espírito Santo concede para que a gente possa sair da emboscada e da cilada do inimigo, porque só Deus pode cortar. Com Jesus aconteceu porque fazia parte de um propósito do Pai. Jesus termina a Santa Ceia, depois Jesus, naquele mesmo dia, ele vai orar, clamar, porque ele sabia, ele chamou os seus discípulos para ir com ele, deixou os seus discípulos a uma distância, foi deixando de acordo com, porque ele tinha de confiança nos discípulos, eles confiavam em todos, mas eles eram mais chegados, sempre tem aquele que é mais chegado, sempre tem aquele que você pode confidenciar assunto mais especial, mais específico, de mais intimidade. E Jesus tinha 3 discípulos assim, bem chegados a ele, que era Pedro, João e Tiago. Eles estavam sempre com ele, quando ele estava exercendo tarefas das mais importantes, ele sempre colocava esses 3 homens. E aí, ele deixa, desses 3, ele estava lá com não estava com os 12, ele estava lá no Monte das Oliveiras, foi para o Monte das Oliveiras. Um deles já tinha saído, o traidor. Ele estava com 11. O traidor estava lá já elaborando o seu projeto. E ele vai orar. E ele ora com o seu discípulo, deixou o seu discípulo a distância de um tiro de pedra, cerca de 100 metros, 100 a 150 metros. Você pega, de acordo com a força que você tiver, você pega camada grandão aí, igual o Vinícius, quando jogar uma pedra, ele vai jogar pedra bem longe, diferente de mim, meu irmão dessa, vai jogar pedra, a pedra não vai tão longe, porque não tem físico para isso. Mas pega um cara grandão desse aí, joga uma pedra, a pedra vai atravessar a distância de 2 postes desse aí. Vai cerca de 60, 80 metros, 100 metros, de acordo com a força que eles colocarem. Mas Jesus estava cerca de 100 metros, vou colocar 100 metros. Ele foi orar e deixou seus discípulos. Por 2 vezes ele volta e encontra seus discípulos adormecidos, não estavam aguentando. Já tinham feito muitas tarefas durante o dia. Jesus lá no Monte das Oliveiras. Por que o Monte das Oliveiras? Porque Getsemane é a palavra traduzida é prensa, onde prensavam as azeitonas. O Monte das Oliveiras porque ali era o lugar onde tinha muitas plantas de oliveira. Bem, esse monte era bem próximo do palácio do rei. Era em frente ao palácio do rei. Esse monte ficava em Jerusalém. Na cidade que deveria, irmãos, ter reverência pelo Senhor Jesus. Mas, no entanto, é ali que Jesus estava sofrendo
o ataque dos inimigos, dos religiosos. Não basta ser religioso, é preciso ter intimidade com Jesus, ser adorador de Jesus. Tem muita gente que vem à igreja como religioso, ela vem à igreja para cumprir uma missão religiosa. Mas Jesus não está querendo um compromisso com o religioso, ele está querendo um compromisso com o adorador. Aleluia, Jesus. O adorador se despende, o adorador se gasta, o adorador não deixa as circunstâncias, os problemas que a vida proporciona sufocar a sua adoração, porque ele sabe que ele tem alguém que é muito maior do que os problemas. Glória a Deus, aleluia. Está acima das circunstâncias que a vida possa proporcionar. O adorador se dá pela causa. O adorador não corre da luta. O adorador busca se aproximar daquele que ele confia e espera a provisão que vem de Deus. Então, Getsemane quer dizer lugar de prensar. Era prensa, uma prensa. As prensas de azeite, de azeitonas lá no Israel recebeu o nome de Getsemane, lugar de prensa. E é prensava, é da prensa que vem as azeitonas prensadas, vinha o azeite. E dali ele é extraído para 4 etapas. Dentre eles estava o da unção, que era precioso. O azeite da unção tinha que ser totalmente puro, sem mistura. Tem muita gente nos nossos dias que estão colocando mistura no azeite. O azeite representa o Espírito Santo, por isso que ele tinha que ser puro. O azeite da unção representava o Espírito Santo. Tinha que ser puro. Jesus ora e, sabendo ele que estava chegando o momento dele sofrer a cruel morte, a morte de cruz, ele sabia que ia passar por aquilo, mas que antes de ser levado à cruz, fariam muita crueldade com ele, muita covardia, ele sabia que ia passar por aquilo. E aí, como Jesus estava como homem, ao Deus Jesus, a humanidade não consegue atingir. Mas o homem Jesus, que veio para assumir a nossa culpa, veio assumir, pagar o preço do nosso pecado. Foi por isso que Jesus, ele suportou tudo aquilo, porque ele veio para cumprir o propósito do Pai de salvar a humanidade perdida. Por causa do pecado que entrou no mundo, a Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Desde que o pecado entrou no mundo, todo o homem foi atingido pela morte. Agora a Bíblia prometia que levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. O pecado entrou no mundo através do homem, mas que o direito a retorno à vida também viria por outro homem, mas não era um homem pecador. Por isso que a Bíblia diz que Deus olhou dos céus para a terra e não viu um justo sequer capaz de cumprir o propósito como Salvador. E nós observamos que nessa terra andou homens que foram fiéis, homens que fizeram grandes obras, como Moisés, que foi falado aqui, que foi escolhido pelo próprio Deus para tirar o povo de Deus, que estava por 430 anos cativo no Egito. Entraram pacificamente, mas como havia também uma promessa de Deus, que por causa do comportamento dos homens, a semente de Abraão iria passar mais de 4 séculos cativa. Quando Deus fala, se cumpre, irmãos. O homem dá um jeitinho, o homem faz arranjo, o homem foge com o compromisso que trata,
Mas a palavra de Deus é fiel e Deus dá fiel cumprimento à sua palavra. Se Ele falar, algo vai acontecer na sua vida. Se você tem uma promessa de Deus, ela vai acontecer, irmãos, porque Deus não falha. Se a promessa for de homem, ela perece. Mas se a promessa de Deus, ela tem um cumprimento no tempo certo. Agora, o calendário de Deus não é como o nosso calendário. O horário de Deus não é como o nosso horário. Às vezes nós temos uma promessa e começamos a apressar. Apressamos tanto acerca do cumprimento daquilo que Deus prometeu, que a gente acaba se embaraçando e saindo do caminho. A promessa é quem permanece fiel. Se você perder a visão, se você sair do caminho da fidelidade, você está desfazendo o pacto com Deus. Promessa para quem é fiel. Agora Jesus está orando ali, sabendo que vai passar por um momento crucial. Ele chama os seus discípulos a orar com ele. Mas, como já disse, por 2 vezes ele volta e os discípulos estão lá adormecidos, com sono. Ele diz: a nenhum momento podeis velar comigo? Na 3ª vez, quando ele volta, ele diz: agora terminou. Ele diz assim: o Filho do Homem será entregue na mão dos seus algozes, dos pecadores. E aí os discípulos ficam assustados com aquela palavra, mas já vem a corte romana para levar Jesus, para prender Jesus e levar para o julgamento, de onde ele sabia que ia passar pela crueldade dos homens e que justamente seria condenado, seria levado à morte. Mas esse trecho aqui nos diz que Jesus, ele tentou argumentar com o Pai, pedindo: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Porque ele sabia, é o homem Jesus que estava pedindo, não o Deus Jesus, irmãos. O homem, como eu já disse, homem nenhum poderia fazer nada com ele, mas o homem Jesus, sujeito às mesmas emoções que nós, porém compromissado com a obediência, que a Bíblia diz que, ainda que ele era filho, Hebreus capítulo 5, versículo 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, permaneceu firme na obediência. E a ciência não consegue entender como o homem aguentou tanto sofrimento quanto de Jesus. E ali, irmãos, o seu estado emocional, dentro da sua humanidade, o seu estado emocional, o seu estado psíquico, estando atormentado por causa da situação que ele deveria passar. A angústia tomou conta do seu ser. E a angústia foi tão grande, o pavor da morte foi tão grande, que o seu suor se converteu em gotas de sangue. Irmãos, esse fenômeno, ele é algo que acontece. Não foi só com Jesus, não, aconteceu com outras pessoas. E até nos nossos dias acontece. Se uma pessoa é levada a uma angústia profunda, uma agonia, que tira dela todo o controle funcional, orgânica, o organismo daquela pessoa reage de uma maneira que pode causar problema no seu coração, de pulsar muito forte e até estourar o coração. Hematidrose é chamado essa enfermidade na medicina. Algumas pessoas, só que no nosso dia não dá muita importância. Se for um pobre que passar por isso, enrola ele e joga por nicotério e pronto. Mas se for um rico, uma pessoa muito rica que passar por uma situação dessa aqui, suar sangue, as pessoas botam sangue pelos olhos, pelos ouvidos. Agora, se eu aplicar um outro nome,
Segundo estudiosos, a agonia que Jesus passou foi tão grande que quando ele chegou na cruz, com toda aquela agonia, todo aquele sofrimento, o Mel Gibson passou naquele filme da crucificação, ele se aproximou, mas o sofrimento de Jesus fizeram muito mais covardia do que aquilo. Segundo o médico, porque quando furaram o lado de Jesus, saiu sangue e água. A medicina tenta explicar isso, mas um médico conceituado, ele disse que aquilo ocorreu porque o coração de Jesus havia estourado, explodido, de tanta agonia. E quando ele furou, o coração tinha estourado, o sangue estava misturado com água, saíram junto. Olha que sofrimento, a ponto de estourar o coração. Mas por que Jesus está passando por tudo aquilo? Por causa de mim e de você. Por causa de toda a humanidade. Aleluia, Jesus. Glória. Ele tomou sobre ele a nossa enfermidade, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo que Jesus estava sofrendo para nos libertar da maldição do pecado e da morte. Foi por isso que Jesus pagou esse preço. E mesmo sofrendo toda aquela crueldade, Jesus ainda olha para aqueles arrogantes e soberbos, monstruosamente agindo contra ele, e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha, irmãos, a grandeza do nosso Deus. Pedindo perdão por alguém que está tentando causar ruína para a sua vida, está causando ruína para a sua vida, mas ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, peçamos ao Senhor que nos dê graça. Nós estamos vivendo dias de agonia. O mundo está trazendo dias agonizantes, com as informações que temos pela mídia, os ataques dos algozes da igreja. Você vai ao meio de comunicação, você só tem notícias trágicas e trágicas. Nós precisamos de Jesus. Jesus é o alívio para a nossa alma. Alguns momentos, irmãos, a gente precisa se desligar um pouco do noticiário mundano, das coisas que o mundo está apresentando, e nos ligar simplesmente com Jesus, porque Ele tem o bálsamo para trazer o conforto para a nossa alma, para que o nosso coração não venha explodir diante de tantas notícias desgraçosas. Quantas pessoas estão perdendo o ânimo? Quantos crentes estão perdendo o ânimo? Porque estão deixando de se aproximar de Jesus. Tudo aquilo que Jesus passou foi para que nós tivéssemos liberdade, irmãos. Ele morreu para nos dar a vida. Ele sofreu para nos aliviar. Então, irmãos, nós temos um Deus que sofreu tudo isso. Mataram o corpo de Jesus. Hoje, a Igreja Católica, o mundo católico, comemora o Corpus Christi. Corpus Christi veio do século XII, uma criação para que se pudesse adorar o corpo do Senhor morto. E aí eles saem em procissão com a imagem como se Jesus tivesse morto, e vão por ali clamando, comemorando ali a morte de Jesus, ou mais à frente para a ressurreição. Mas o nosso Jesus, a grande vitória que Jesus conquistou não foi a morte, mas foi a ressurreição. Com a morte ele estava pagando o preço do resgate das nossas almas, ele estava assumindo a nossa dor. Mas quando ele ressuscitou, ele consolidou a nossa vitória, porque ele disse que ele pagaria o preço do resgate das nossas almas. Ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Glória a Deus. E com a sua ressurreição,
Foi consolidada a vitória da igreja. Nós não servimos a um Deus morto. Nós não servimos a um Deus impotente. O Deus que nós servimos é extremamente poderoso, que pode salvar a existência o que não existe e pode reduzir a nada aquilo que vem causar transtorno para a nossa vida, porque Ele é Deus. O que Ele precisa é de fé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós não podemos perder a fé, irmão, porque se faltar fé, nós damos brecha para o inimigo atuar. Mas quando nós temos fé, esse Deus, que é o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, Ele combate contra o mal. Como foi falado aqui, algumas pessoas, irmãos, ficam acariciando doenças, a minha diabetes, a minha isso, a minha aquilo. Enquanto for seu, Deus não vai tirar. Repreenda isso, você te alcançou por causa do pecado que está no mundo, mas não aceite a doença tomar conta de você. O meu Jesus, o sangue que Ele verteu na cruz do Calvário vai me libertar. Aleluia. Creio, Pai. Aleluia. Glorificado, exaltado. Então, irmãos, enquanto o mundo comemora 60 dias depois da Páscoa, e quer comemorar esse Corpus Christi, mas a nossa vitória está maior no que Jesus prometeu, que aconteceu exatamente 50 dias depois da Páscoa, que é o Pentecoste. Pentecoste é poder sobre a igreja, poder para lutar e vencer